Glória a Deus. Marcos capítulo 15, verso 38, diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? Vou repetir. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Pode sentar, meus irmãos queridos. Amados irmãos, nós estamos aqui diante do texto da passagem bíblica onde Cristo Jesus foi crucificado, e nós temos outras passagens dentro dos livros do Evangelho citando a passagem bíblica onde Cristo foi crucificado. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, bateram muito nele, chicotearam mesmo, com muita força. A lei permitia que desse 3 açoites menos 1, ou seja, 3 açoites eram 40 chibatadas, menos 1, 39. Então, se eu pegasse para bater alguém para açoitar, na lei, irmã Regina, eu podia dar no máximo 40 chibatadas. Então, eles davam 39 e parava a contagem. Então, eu dei 40. Então, eu vou dar uma segunda chibatada, aí ia mais 39. E mais uma, 39, ou seja, ele apanhou, segundo os historiadores, em chibatadas, 119 ou 117 golpes, que lhe machucaram muito. Dizem os historiadores que esses chicotes dos romanos, dentro do flagelo, eles tinham alguns pedaços de metal que batiam com aquele soco que machucou lá dentro, e pedaços de osso que cortava fora. Então machucava fora e machucava dentro. Aquela pancada lá dentro, e aquela pancada rasgando fora, dilacerando a carne. Quem já praticou arte marcial, ou quem mesmo assiste, gosta de assistir, sabe que às vezes um soco ele pode perfurar, estourar o baço, perfurar o fígado, pode até perfurar o pulmão. Alguns até com a violência dá até problema cardíaco, desmaio, e diz até que morte. Então a pancada foi severa, o açoite foi severo, e ele foi levado ao Calvário. E quando ele estava na cruz, crucificado, sangrando, ele dá um brado. E outros textos dizem que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E inclinou a cabeça ao lado e entregou o seu espírito. Isso remete à passagem que ele diz que ninguém toma a sua vida, ele mesmo tem poder de dar a sua vida e torná-la tomá-la. Ou seja, ele foi voluntário, ele é o cordeiro voluntário. O cordeiro de Deus voluntariamente foi como um cordeiro mudo, que se ele quisesse, ele podia rogar ao Pai, o Pai enviaria anjos, legiões de anjos, e ninguém tocaria, ninguém pediria, ninguém, aliás, o levaria lá, mas ele foi voluntariamente. E diz o texto que ali, quando ele bradou, quando ele disse, está consumado, o véu, nós lemos aqui, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Então, quando você olha para o templo, lógico, você tem que pensar um pouquinho antes no tabernáculo, que era, imagina, quem já viu aqui um desenho do tabernáculo? Eu ia trazer uma Bíblia minha que tem, eu esqueci. Eu cheguei do trabalho agora correndo e vim para cá. Mas o tabernáculo, imagina assim, como uma forma retangular. Vamos falar do templo aqui. E no templo, já falei há poucos dias também, que tinha um lugar, tinha o pátio, o átrio do pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Eram 3 divisões básicas. E nessas 3 divisões básicas, chegando, vamos falar agora aqui um pouquinho do tabernáculo. Chegando no tabernáculo, tinha 4 cortinas de 4 cores, ou cortina de 4 cores: branco, púrpura, carmesim, vermelho e azul. Entrava, tinha um altar de sacrifício, a pia para se lavar, o sacerdote se lavar, entrava no lugar santo. No lugar santo, à direita de quem entrava, tinha uma mesa com 12 pães da preposição. À frente da mesa estava ali o castiçal de ouro. De frente, um altar de incenso. Atrás, uma cortina, essa cortina aqui foi rasgada. E como é que era essa cortina? Essa cortina, vamos ler lá em Êxodo 26, de 31 a 33. Vamos lá comigo. Êxodo 26, 31. Êxodo, segundo livro. Êxodo 26, vamos lá. E o versículo 31. Cadê? Aqui. Êxodo 26, 31, 32 e 33, olha o que diz: depois farás um véu. Deus está falando com Moisés. Moisés recebendo instruções para edificar, para construir
toda a mobília do tabernáculo, tudo que ia ser feito no tabernáculo, a madeira, o tipo, o metal, o ouro, a prata, tudo que fosse usado ali, Deus deu a instrução na medida para Moisés. Agora escute, verso 31 de Êxodo 26. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino e torcido. Guarda isso. Depois farás um véu de azul, pano azul, tecido azul, e púrpura, tecido púrpura, e também carmesim vermelho, de linho fino e torcido, com querubins de obra-prima se fará, desenhado nele. Essa cortina não era uma cortina como essa aqui fininha, que a gente enxerga do lado, era uma cortina para impedir que enxergasse dentro do lugar santo, ou santíssimo. Essa cortina era feita com 72 fios torcidos. Pega um fio e vai torcendo ele, sabe quando você pega um fio e torce? Vai vendendo o outro assim, vai ficando resistente. Era feito com 72 fios torcidos, ou algumas versões retorcidos, para ficar mais resistente. Essa cortina, ela tinha 18 metros de altura, 9,9 metros, 9,10 de largura e mais ou menos um palmo de espessura. Ela é espessa, muito espessa. De maneira que os estudiosos dizem que duas juntas de boi, uma junta tem 2 bois, duas juntas de bois, 4 bois, 2 para cá, 2 para lá, puxando a cortina para rasgar, não rasgaria, tamanho era a força dessa cortina, tamanho era o peso dela. De maneira que, olha só o que está escrito aqui: depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará, e colocá-la sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Deixa eu abrir aqui. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então vem cá. Então 18 metros de altura, 9,10 de largura, mais ou menos um palmo de espessura, 3 cores, você viu aqui as cores que são carmesim, púrpura e azul, de linho fino torcido, obra de bordador, forte, resistente, que fazia separação entre o lugar santo o sacerdote entrava. No lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez na vida. No outro ano, era outro sumo sacerdote que ia entrar. Obrigado. No outro ano, ia ser outro sumo sacerdote. Então, todo ano tinha um novo sumo sacerdote que entrava no lugar santo para fazer no dia da expiação o sacrifício que deveria ser feito. Então o povo ficava lá fora do arraial, no pátio, no arraial. Os sacerdotes, os levitas, ali dentro do pátio, cortando o bicho, matando o bicho, tirando o couro, tirando isso, tirando os estercos, e faz isso, e chegava o povo, era oferta disso, era oferta daquilo, era contínuo o trabalho. No lugar santo, os pães tinham que ser trocados periodicamente, aqueles 12 pães que eu falei. À direita ficava o menorá, ou o candelabro de ouro maciço, de maneira que esse era cheio de ouro, de azeite, de óleo, tinha que ser constantemente renovado. O incenso ali era uma atividade intensa. O trabalho no templo era uma atividade intensa. Aí tinha as festas principais, Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecostes, e todos os procedimentos que fariam, o sábado, tudo que tinha que ser feito. Aí nascia a criança, o sacerdote tinha que na cada criança, no 8º dia, circuncidar a criança, cortar a pele do prepúcio da criança, no 8º dia, nesse dia, dava-se o nome da criança. E depois de tempo, a mãe, se fosse filho ou se fosse filha, tinha um período de tempo que tinha que fazer um sacrifício lá no templo. O sacerdote recebia o dízimo lá no templo, e tinha todo um processo. Era muito trabalho, era atividade intensa no templo. E essas colunas que nós vemos aqui, madeira de acácia, as cortinas eram pesadíssimas, tanto que eram colocadas sobre 4 colunas de madeira de acácia. Olha para mim, madeira de acácia também é a madeira usada para fazer a arca da aliança, que é a tipologia, a representação da presença do Senhor, do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. De maneira que madeira de acácia é uma madeira ruim, torcida, cheia de nó, igual a gente mesmo, querido. Ruim, difícil, cheio de pecado, cheio de nós, cheio de madeira difícil. Podia pegar uma madeira mais fácil, pinos, vai ali, corta ali com gilete. Não, era uma madeira dura, assim como nós, duro de coração, ruim, cheio de pecado, cheio de tranqueira. Como agora falamos, um veio do funk, outro veio da maconha, outro veio das drogas, outro veio de da onde, outro veio do mundão, veio tudo do pecado, caído em pecados, madeira ruim, cheia de nós, cheia de espinho, cheia de coisa ruim. Aí cai na mão do carpinteiro chamado Jesus, ele trabalha, ele trata
Deus faz. Então, colocando ali aquela cortina, fazia o quê? A separação. Se você ler lá em Levítico 16, 29, em Hebreus 9, 7, você vai encontrar que o sacerdote, no dia da expiação, entrava para fazer o sacrifício. Aí ele adentrava essa cortina. Ele ia com o sacrifício todo um aparato, toda uma série de coisas. Aí ele entrava uma vez, fazia o sacrifício pelo povo, por ele. Tudo tinha que ser feito no outro ano, segue tudo. Naquele mesma data, no ano seguinte, era um outro sacerdote que era levantado como sumo sacerdote para apresentar o sacrifício a Deus. Era intenso. E a nação de Israel se orgulhava do templo, tanto que quando o templo foi destruído no ano por Nabucodonosor, eles foram levados em cativeiro e ficaram ali tão tristes, tanto que as pessoas diziam assim: cante para nós louvores, cante com canto de Sião, e penduravam essas harpas no salgueiro, porque não tínhamos contentamento. Mas, Deus, quando eles voltaram, ficaram como aqueles que sonham, porque voltavam para a terra da promessa, mas o templo estava destruído. Você lê em Neemias, você lê em Êxodas, a situação que eles ficaram, estiveram ali tão atônitos e preocupados, porque estava tudo ruído, tudo destruído. E o templo, e construíram um templo, não era tão bonito igual o templo de Salomão. E o templo que eles construíram não tinha aquela glória, aquela formosura, aquela beleza toda. E eles ficaram tão tristes. Aí o Senhor diz assim: olha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas não é porque a glória dela seria em suntuosidade de ouro, de pedra, de joia, porque a glória da segunda casa se estava remetendo à pessoa de Jesus. Quando ele diz assim: olha, destrua esse templo e em 3 dias eu levanto ele. Aí os homens disseram: em 40 e tantos anos foi construído o templo, como que vai esse levantar em 3 dias? Não estava dizendo no templo físico, estava dizendo no templo do seu corpo. Destrói esse templo aí, ó, e eu vou destrói esse templo aqui, ó. Isso aí vai ser destruído no ano 70, mas esse templo aqui, em 3 dias eu levanto ele. Será levantado. E ficaram preocupados porque não entenderam. E às vezes a pessoa lê um texto, lê outro, lê um texto. Meu Deus, o que tem? O que significa? É tão difícil ler alguma coisa, uma passagem. O que tem a ver aqui? Véu, azul, púrpura, carmesim. Azul, linhagem celestial. Púrpura, realeza. Carmesim, fala do sangue derramado, do sangue que purifica, do sangue que nos dá a condição de chegar diante do Senhor. Pois bem, então está Jesus ali, sofrendo, machucado, ferido. E olhamos essa situação toda aqui desse véu. Esse véu definia um espaço mais santo do tabernáculo. Então no tabernáculo você tinha um lugar santo, mas no lugar santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava, onde Deus visitava de maneira que ele enchia de fumaça. Nós cantamos aqui, né? Tua fumaça aqui é? Santo dos santos, tua fumaça, não é assim? Só teus olhos me veem, debaixo de... Por quê? Porque quando Moisés edificou o tabernáculo, a glória desceu e encheu de fumaça ali, ó, de maneira que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé no templo. Eles não conseguiam ficar de pé. A glória de Deus manifestou o tamanho ali que eles não conseguiam nem ficar em pé. Eles caíam prostrados. Imagina, não é um nuvem de fumaça que não se foca, aquela fumaça que o pessoal queima, principalmente em dia seco como estamos agora, que nos fica dando ali rinite, tem rinite, bursite, tudo quanto é coisa, e por causa disso, né, sufoca, asma, bronquite, tanta coisa. Não, é a presença dele gloriosa, aquela fumaça que enchia, e o sacerdote quando entrava, caía prostrado. Quando Salomão também edificou o templo, dedicou ao Senhor, a mesma fumaça manifestou ali, de maneira que encheu o templo, e o sacerdote caiu prostrado, porque às vezes sentimos a presença de Deus, queremos nos prostrar diante dele, é o mesmo sentimento, por causa da presença de Deus, nos prostramos, nos rendemos em adoração e louvor a Ele. E quando eu lembro para um texto como esse, logo lembro também de Jesus lá no monte, capítulo 17 de Mateus, quando ele se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, onde aparece Elias e Moisés, e aquela glória, aquela fumaça envolve, e eles entram ali, e Pedro fica: meu Deus, que coisa linda é essa, Senhor? Vamos fazer 3 tendas, 3 tabernáculos, vamos com o Senhor, com Moisés e com Elias, colocando o Senhor no mesmo nível daqueles dois. Aí vem a voz: não, esse aqui é meu filho amado, esse não é nem Elias, esse aqui é maior do que Elias, é maior do que Moisés, é maior do que o templo, é maior do que tudo, ele é meu filho amado, eu tenho prazer. Então nós chegamos aqui e vemos Jesus, e vemos aqui que havia uma definição de um espaço para o templo, para o Santo dos Santos, melhor dizendo. Dentro do templo tinha um espaço que somente o sumo sacerdote entrava, e só uma vez na vida. Ele era sacerdote, ele era levita, ele era tipo de Levi. Para ser levita, o sacerdote tinha que ser levita, e levita não quer dizer músico. Dentre os levitas se levantava um músico. Foi depois, lá na frente, que
Davi estabeleceu isso, bem na frente. Levita cortava bicho, matava bicho, ajudava, limpava, arrastava, e verificava se a ovelha estava boa, se não estava, uma série de coisas. Aí vem então, aí aquele sacerdote fazia o sacrifício, aí a glória de Deus descia, manifestava a presença de Deus, o povo adorava o Senhor, passou a festa. No ano que vem, no ano seguinte, era outro sumo sacerdote, só que naquele espaço, tinha aquela cortina, estava a arca da aliança, também de madeira de acácia, revestida de ouro e com um tampo de ouro puro, desenhado ali, esculpido ali, os querubins, onde Deus se manifestava. O sacerdote chegava com o sangue do sacrifício e chegava e lançava ali, e Deus se manifestava, o símbolo que Cristo ia fazer. Tudo aponta para Cristo. Aprenda a ler as Escrituras enxergando Cristo em cada palavra, em cada sílaba, em cada verso, em cada texto. É difícil ler Levítico, enxerga Cristo lá. Nosso Deus do céu, como é difícil ler Crônicas, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de das contas, filho de quem, e uns nomes difíceis. Mas vai lá, busque a Deus. Deus está ali também naquele texto. Mas eu quero ler Salmo. Claro que Deus está em Salmo também. Deus está em Salmo, fala de amor, fala de guerra, fala de batalha, fala de muita coisa, fala até do inferno, muita coisa também. É claro que Deus está também ali. Então nós chegamos aqui na passagem onde nós temos aqui uma separação entre o lugar mais santo de todos. Qual é o lugar mais santo de todos? O Santo dos Santos, o tabernáculo e depois o templo. Era o lugar mais santo. Somente um era privilegiado para entrar. Imagina isso. Imagina, eu fico tentando às vezes imaginar como que era a cabeça do sacerdote que estava ali. Quem de nós vai ser o sacerdote ou o sumo sacerdote no ano que vem, né? Estudados, homens letrados, homens devotados, dedicados. Como que vai ser? O que vai ser? Aí era sorteado alguém, agora está no turno de fulano. Você ia receber aquela alegria, aquela felicidade. Imagina a família na casa, a honra de entrar no Santo dos Santos. Só uma vez na vida iria entrar no Santo dos Santos. Ele tinha acesso ao lugar santo. Ele via os pães, ele sabia mexer ali, ele sabia mexer lá, mas lá no Santo dos Santos, só uma vez. Aí naquele ano ele entrava, fazia o sacrifício por ele, fazia pelo povo, fazia tudo que tinha que fazer, matava o bode, matava o cordeiro, fazia tudo que tinha que ser feito, aspergia o sangue, trocava de roupa, entrava de novo, tem uma série de coisas. Aí ele saiu, cumpriu, nunca mais ele ia entrar ali. Nunca mais. No outro ano, não sei o que vai ser. Aí vinha fulano, aí fulano e tal. Aquele processo de novo, ele entrava naquela alegria, aquela festa, Deus manifestava a glória de Deus, manifestava naquele lugar. No outro ano já era outro. Nunca mais ele ia entrar ali. Ele ia servir, mas nunca mais ele ia entrar ali. Então ali expressava também a beleza da santidade de Deus, que Deus manifestava ali. Primeiro, aquela cortina limitava o espaço mais santo que existia. Aquela cortina separava o lugar da beleza de Deus, porque a glória de Deus se manifestava ali. Meus irmãos, quando nós sentimos o culto, como por exemplo, né, gravamos, depois eu parei de gravar, e nós estávamos aqui sentindo a presença, aquela uma fagulha, algo pouco da parte de Deus, nós já ficamos tão alegres, tão felizes, claro, evidente, porque de Deus é uma coisa tremenda. Nos alegramos de sentir a presença dele, coisa tremenda que é. Imagina como era feio aquilo ali, aquela glória, aquela fumaça descendo, a glória se manifestando de uma forma extraordinária. Aí nós olhamos aqui também uma outra situação, limitava a aproximador do adorador até que viesse aquele que é perfeito. Olha comigo o que está escrito lá em Levítico 16. Olha comigo, Levítico 16, verso 2. Levítico, capítulo 16, e o versículo 2. Vou ler 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. É santidade de Deus. Então você olha aquela arca, um baú revestido de madeira de acácia, revestido de ouro, com um tampo de madeira, com querubins. Dentro desse baú ali, a vara de Arão que forneceu, um vaso de ouro contendo maná e também as tábuas da lei lá dentro. E Deus se manifestava ali. Não é para chegar a qualquer momento, não, porque você vai morrer, porque a santidade de Deus requer algo profundo, e o homem sem a graça de Deus, ele não pode se acostumar. Nós lemos, falamos aqui no domingo sobre o trono de Deus e os serafins que cobrem o rosto diante do Senhor, diante da sua grandeza. Todas as passagens, eu vejo direto, aí eu fui lá no
céu eu vi Deus. Já viu isso? Testemunho? Gente que foi no céu 10 vezes, no inferno 10 vezes. Eu fui no inferno, vi fulano, vi Beltrano, fui no céu, vi Deus no trono, não sei o quê. Eu vejo a Bíblia dizendo que quem viu Deus, o favor de Deus, ele caiu como morto. Ele foi quase que fulminado. Se não fosse a mão de Deus, Moisés, lá no deserto, 33 dias, verso 18. Senhor, eu rogo que me mostre a tua glória. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, você vai ver, mas de passagem, porque você não vai aguentar. Vou te colocar no lugarzinho junto à rocha aqui, quando eu passar, eu vou colocar minha mão ali, vai me ver assim pelas costas, porque se você me ver, você vai ser fulminado, Moisés, pela presença da glória de Deus. Glória. Mas então, como é que nós vamos ver Deus? Você está dizendo, se vê Deus assim, te é fulminado pela sua, porque nós somos pecadores. O homem é pecador, nós somos caídos, somos pecadores. E como eu tenho que resolver isso? Daqui a pouquinho já vou falar. Então havia um limite da aproximação do adorador até que viesse perfeito. Então nós temos todas essas dimensões, e agora eu quero te levar para o livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos lá comigo. Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, verso 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler aqui alguns versículos, até onde Deus nos mandar. Ora, também a primeira aliança tinha ordenança, de culto divino e um santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, que eu falei agora, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sob a arca os querubins da glória, que faziam sombra sobre o propiciatório, das quais coisas falaremos agora particularmente. Verso 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, a primeira parte, lugar santo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados dos ignorantes do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Preste bem atenção, eu vou repetir o versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, ou seja, aberto para nós, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificação da carne impostas até o tempo da correção ou da reforma, algumas versões. Mas vindo, preste atenção, mas vindo Cristo. É aqui que nós temos que entender a igreja. Todo esse processo que eu estou dizendo aqui, claro que eu falei aqui de forma rapidamente, mas no tabernáculo só o sumo sacerdote podia entrar, podia fazer tudo aquilo, etc. Agora, vindo Cristo, verso 11, o sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sacerdote oferecia o sacrifício do bode, do bezerro, do cordeiro ali no tabernáculo, no templo. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, não sem sangue, mas com uma oferta, com um sacrifício verdadeiro, entrou no santuário perfeito, ou seja, diante de Deus na glória, com sangue derramado lá na cruz do Calvário.
Por causa do sangue que ele derramou, ele entrou diante do Pai. Não é um sacerdote que chegou sem sangue. O sacerdote entrava com sacrifício, com sangue. Ele foi com sacrifício e foi com sangue. Agora vem comigo, continua aí. Verso 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Escute, não precisa mais sacerdote para sacrifício todo ano, e cada ano ter um novo sacerdote ou sumo sacerdote. Agora não precisa mais, porque agora ele fez a perfeita obra, o perfeito sacrifício. Ele é o perfeito ofertante, ele é a perfeita oferta, ele perfeitamente aperfeiçoa aqueles que se podem chegar a Deus. Agora, pelo seu sangue, não sangue de bode, nem de bezerro, nem de cordeiro, não, mas o cordeiro de Deus imaculado, o próprio Cristo. Continua. Porque, verso 13: se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vem cá, o que acontece aqui? Acontece agora, querido. Eu li em algum lugar, nos livros, algum lugar, que Hebreus é um livro espetacular, porque ele não só fala do que Cristo fez, mas fala do que ele está fazendo, porque o seu sangue continua fazendo eficazmente a obra da redenção. Porque quando ele entra no tabernáculo ou no santuário celeste diante do Senhor, ele entra como sumo sacerdote dos bens futuros e com sangue precioso, executando a perfeita obra, a obra que não precisa de mais nenhum outro sacerdote. Não precisa no ano seguinte um outro sacerdote ser levantado, não. Ele é perfeito, nele está consumado. Quando ele disse está consumado, não precisa mais de templo, não precisa mais de tabernáculo, não precisa mais de sacrifício na terra, não precisa mais, era tudo tipos e sombras dos bens futuros. Agora ele faz e fez e faz gloriosamente essa obra. Agora vem cá, volta comigo, somente pelo menos lá em João, ou Marcos, que eu li, 15:38. E o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo. Ora, quem deu a instrução para Moisés fazer isso? Quem deu a instrução para Moisés edificar a medida, o tecido, as cores? Deus. A maneira de colocar, de fazer, tudo foi Deus. Toda a instrução quem deu foi Deus. Olha para cá, presta atenção. E aquela cortina de 18 metros de altura, 9 e 10 de largura, um palmo de espessura, forte, resistente, de púrpura, carmesim e azul, forte, que duas juntas de boi rasgavam, foi rasgado de alto a baixo. O que significa aqui? Algumas coisas aqui significam. Primeiro, quem rasgou a cortina foi Deus. Ou seja, de alto a baixo, porque não de baixo assim, porque não foi o sacerdote terreno, foi o Deus Todo-Poderoso que rasgou a cortina de cima para baixo. Não foi uma ordem terrena, foi uma ordem celestial. Quando ele disse está consumado, rasgou-se a cortina de alto para baixo. O que eu aprendo aqui? A lei, tem coisa da lei que não serve mais hoje. A lei, no sentido, não matarás, não furtarás, claro que está ali, né? Nós não somos antinominianos, não diz sobre o que é isso. Mas tem coisas que era para aquele momento, para aquilo, era sombra dos bens futuros. O sacrifício, o material, era sombra e tipo do que ia ser feito. Agora, rasgado de alto a baixo, o que nós entendemos aqui? Deus abriu o caminho. Agora, não tem mais que ter um sacerdote e nem um sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote por excelência, Jesus Cristo, ele entrou no santuário, então o véu foi rasgado. Vai comigo para Hebreus também, do ladinho aí, Hebreus 10. Chega ali em Hebreus 10, e agora o verso 19 e o verso 20. Hebreus 10, verso 19 e verso 20. Olha bem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Antes não poderia.
ser ousado em entrar no santuário, porque era só para o sacerdote, e no Santo dos Santos, só o sacerdote. Tinha que ser levita para trabalhar ali. Tem que ser levita, porque da tribo de Levi era um sacerdote, e dentro do sacerdote, o sumo sacerdote, e cada ano era outro. Agora o texto nos diz: tendo ousadia, pois irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora, pelo sangue de Jesus, nós temos ousadia de entrar no santuário. Não estou dizendo no tempo físico, mas no santuário espiritual, na presença de Deus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, você lembra que eu falei que tem apontamentos, tem tipos, tem sombras? A arca representa Jesus. E esse véu aqui, vou ler? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha para cá. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, correto? A carne de Jesus aqui é citada como véu. O tipo daquele véu é a carne rasgada de Jesus. E a carne de Jesus foi rasgada de alto a baixo. Coroa de espinhos, rasgou em cima. E não eram espinhos pequenos, não é espinhos que a gente tem em jardim, não. Eram espinhos duros, grandes, fortes, que rasgavam o couro cabeludo, que rasgou muito, que cortou a artéria, que fez sangrar muito a cabeça do meu e do seu Senhor, do Senhor da igreja. Foi rasgado em cima, que fincaram a coroa de espinhos, tinham ficado, bateram com uma vara, bateram. Imagina uma coroa de espinhos, grandes, fortes, e aí um brutamonte, guerreiro, um soldado forte, endemoniado, batendo na cabeça do meu Senhor e do seu Senhor. E aquela coroa entrava e rasgava. Você que dá uma batidinha naquela esquina do armário, você vai pegar, você dá aquela, não é ruim mesmo, dá aquele cortinho de nada, já não é? Imagina uma coroa de espinhos e alguém batendo ali. Rasgou em cima. Rasgou as suas costas. Com aquelas batatas que eu falei agora há pouco, que batia, machucava lá dentro, outra rasgava e cortava. Rasgou as suas mãos, foi colocado aqui, não no punho aqui, mas aqui, para dar firmeza, foi rasgado, foi descendo. Na enfermagem nós temos o costume de olhar para o paciente de forma céfalo-caudal. Quando eu vou ver o paciente no leito, eu observo ele céfalo-caudal. Eu vejo se está com oxímetro, ou se está com O2, se está com alguma coisa, de cima para baixo, até chegar nos pés. Ele foi rasgado de alto a baixo, de cima até embaixo. A cabeça, aí veio rasgando, as suas costas machucadas, feridas, as suas mãos, o seu lado foi furado, rasgado, os seus pés de alto a baixo. Ele sangrou por alguns lugares, ele sangrou pela lei. Lá, no 8º dia de vida, foi cortado o seu prepúcio, ele sangrou ali. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus sangrou por causa da lei. Lá, no 8º dia de vida, foi cortado o prepúcio. Ele sangrou lá no Getsemane, quando ele chorou, ou orava a Deus, dizendo, e clamando ao Senhor, seu suor transformou em gota de sangue. Ele sangrou na coroa de espinho na cabeça, sangrou nas costas, sangrou nas mãos, sangrou nos pés. Aquele véu rasgado de alto a baixo, como a carne de Jesus, que foi rasgada de alto a baixo. De alto a baixo. O que eu aprendo aqui para eu encerrar? Olhe comigo. Olha o que diz o texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje, tem um tabernáculo, tem um templo, um lugar santo, onde o Deus Todo-Poderoso está entronizado, que eu preguei aqui domingo. Esse Deus santo, santo, santo está entronizado ali em glória, poder e majestade. Hoje, nós somos para Deus um reino sacerdotal. 1 Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo em propriedade exclusiva, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, esse reino sacerdotal pode chegar diante de Jesus. Mas eu não sou da tribo de Levi, não precisa. Mas eu não sou um sacerdote formado lá, não
precisa, eu não sou inscrito, não precisa. O que eu preciso para chegar diante do Senhor? Eu preciso do sangue de Jesus Cristo. Fique de pé, eu vou ensinar agora. Eu quero que você entenda algo profundo da parte do Senhor nesta noite. O novo e vivo caminho foi aberto pelo véu rasgado, lá, tipologicamente, de alto a baixo por Deus, e muitos querem costurar esse véu, né? Quer colocar chofar, quer colocar talit, kipá, e não sei o que, cheio de arca. Está cheio de arca da aliança inventada pelo povo. Eu fui uma vez na Cor do Sargento comprar a Bíblia, chegou lá, tinha arca da aliança, tudo quanto é tamanho, de madeira, de plástico, não sei o que era. Invenção, aí o povo faz aquilo, entra com carro de bombeiro nas igrejas, faz uma. Meu Deus, era um tipo do Cristo, não preciso mais. Jeremias informa, para com isso, não precisa mais. Acabou, era um tipo. Quando aquele que aponta chega, não precisa mais daquele que apontava, já chegou. Então Cristo chegou. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça bem, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Faz toda a diferença, a não ser por mim. Porque ele diz que por causa do seu véu, da sua carne rasgada, foi aberto um novo e vivo caminho. Não precisa mais ir lá em Jerusalém, lá no tabernáculo, no templo, não precisa mais. Aqui, agora, na sua casa, na beira da pia, uma mão tomando testemunho aqui, andando, dirigindo, trabalhando. Eu chego diante do Deus Todo-Poderoso, entronizado em glória, poder e majestade, por causa do sangue precioso de Jesus, por causa do sangue remidor, por causa desse sangue, não de bode, não de bezerro, não de ovelha, não, por causa do sangue de Jesus Cristo. O véu foi rasgado de alto a baixo, a sua carne é rasgada de alto a baixo, e por causa do sangue que foi derramado, nós chegamos diante dele e apresentamos o culto, apresentamos o louvor, e Deus não nos fulmina. Por que ele nos fulmina? Por causa do sangue de Jesus, porque nós somos recebidos nele, por causa da oferta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele nos recebe. Como é que pode, como Deus Santo, suportar-nos tão pecadores como somos? Eu vou ler mais um texto aqui, só para você entender, que está em Efésios, que leio agora à mente, Efésios 1 e o verso 2, olha, Efésios, 4 e o verso 2, Efésios capítulo 4, olha só o que diz, Efésios capítulo 4, olha, coloquei bem em Efésios, Efésios 4, verso 2, olha o que diz, Efésios capítulo 4, versículo, 5, verso 2, Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora nós somos agraciados de chegar diante de Deus por causa do sangue, por causa do véu que foi rasgado, na carne de Jesus foi rasgado, o sangue derramado, e chegamos diante dele, porque Cristo ofertou como oferta a Deus. Agora, por causa desse sangue, nós chegamos diante dele, pecadores como somos, difíceis como somos, madeira ruim como somos, a casa, madeira da casa cheia de nó, torcida ruim como somos, mas trabalhado pelo poderoso sangue de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos e cubra sua cabeça nesse instante, que você entenda que você hoje pode ter acesso ao Pai, ao Todo-Poderoso, por causa do que Cristo fez lá na cruz do Calvário.